Vamos então começar a nossa aula de hoje. Eu vou iniciar, nós temos deixa eu só comentar aqui, nós temos um dos exercícios para comentar sobre variáveis indexadas, não é isso? Podia começar a aula abrindo espaço para dúvidas. Alguém revalidou aqueles exercícios do nosso material didático, quer algum esclarecimento, quer voltar em algum exercício em específico? Ou está tudo certo? Acho que por enquanto tá de boa. Tudo tranquilo? Tá, vocês estão vendo aqui a tela, a minha tela, né? Nós ficamos de repassar esse exercício aqui, olha. Né? O enunciado diz o seguinte, vamos lá. Armazenar 20 valores em um vetor. Após a digitação, entrar com uma constante multiplicativa que deverá multiplicar cada um dos valores do vetor e armazenar o resultado na respectiva posição. Tá? Vou até copiar esse enunciado aqui, lá para o C#. Assim a gente não precisa ficar intercambiando, né? Perfeito. Então, vejam se vocês entenderam o enunciado do problema, antes da gente começar a discutir a solução. Veja se vocês entenderam, né? Dá uma lida, vê se está claro aqui. Está bem claro, professor. Está claro? Então, eu não entendi a parte multiplicativa. Tá, então vamos pensar o seguinte. Nós temos que criar um vetor com 20 números, com 20 valores. Né? Pode ser inteiro, por exemplo. Depois, na sequência, o usuário tem que digitar uma constante. A constante é um valor. Uma constante multiplicativa. Então, vamos supor que ele digitou... Você tem o vetor com 20 valores e o usuário digite a constante multiplicativa número 5. Você vai pegar cada valor que está no vetor, vai multiplicar por 5 e sobrepor o valor anterior. Entendeu? Entendeu, Daniel? Entendi, professor. Tá? Então, tipo assim, por exemplo... Eu vou colocar o exemplo aqui para ficar mais fácil, tá? Vamos supor que o nosso vetor se chama vetor. Vetor indexado de 0, vamos supor que o usuário digitou o número 10. Vetor indexado de 1, ele digitou 15 e assim sucessivamente, tá bom? Até chegar em vetor indexado de... Quanto que é o último? Qual é o último índice? Me ajuda aqui, qual é o último índice? 19. Né? Igual a, sei lá, 5. Tá? Aí a constante multiplicativa, que nós vamos chamar de K, ele digitou o número 5. 5 vezes 10 é quanto? 50. Então, onde estava 10, você muda para 50. 5 vezes 15 muda para 75. 5 vezes 5 muda para 25. É isso que se espera do exercício. Tá bom? É isso que nós vamos fazer aqui. Então, vamos lá. Ele já propõe a solução aqui, né? Podemos pegar a solução para mostrar aqui para vocês. Então, a primeira parte do exercício, nós vamos declarar duas variáveis I e K. I é o contador, K é a constante. Declaramos o nosso vetor chamado de X, inteiro, que vai armazenar 20 valores. Okay? Na sequência, nós vamos pedir para que o usuário digite os 20 valores via teclado. Então, para I igual a 0, faça enquanto I menor que x.len é 20, faça enquanto I for menor que 20, portanto 19, incrementa o contador com o passo 1. Aqui a entrada de dados, cada valor digitado pelo usuário, cada inteiro digitado pelo usuário é armazenado num determinado índice ou
em uma determinada posição do nosso vetor X. Então, essa aqui é a nossa entrada de dados, que nós vimos ontem, inclusive, vários exemplos de entradas de dados. Na sequência, nós pedimos para que o usuário digite a constante multiplicativa, representada pela variável K. Tá? Ele vai digitar a constante. Opa, faltou aqui. E aí, o que nós vamos fazer? Nós vamos varrer, né? O Yuri que gosta desse termo, varrer o vetor, né? Nós vamos acessar cada um dos elementos do vetor, multiplicando ele pela constante. Então, olha aqui, ó, x indexado de i é igual ao próprio multiplicado por k. Então, o i é 0. No nosso exemplo aqui, vetor... Posso até mudar aqui a variável de vetor para x, só para ficar igual a da solução do problema, né? Então, x indexado de 0, no nosso exemplo, é 10. Né? Então, x indexado de 0 é 10. Ok. X indexado de 0, 10. 10 vezes k, que é 5, 50. O 50, né, ele sobrepõe o valor armazenado no mesmo índice I. Ok? Mostra no vídeo o resultado que foi armazenado e encerra o programa. Vamos fazer um teste aqui com... Em vez de 20, vamos fazer um teste com 5 valores? Então, vamos lá. Então, o primeiro valor vai ser 10, 20, depois o terceiro 30, 40 e 50. A constante multiplicativa, vamos supor que seja 10. Então, agora, o primeiro valor do vetor passa a ser 100, o segundo 200, 300, 400 e 500. Ok? Ou seja, na verdade, qual é a proposta desse exercício? É atualizar o valor armazenado no vetor pelo usuário, né? Atualizar pela constante multiplicativa também digitada pelo usuário. Essa é a proposta do exercício. Né? Sim, não tem muito, não é muito complexo. Relativamente simples aqui a proposta, né? Dá só um pouquinho de trabalho, que você tem que ter 2 laços. Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida? Aí, com isso, a gente encerrou aqui nós encerramos aqui a lista de exemplos do nosso documento. Vocês gostariam que eu retornasse algum exercício em específico para refazê-lo com vocês, passo a passo, tirar alguma dúvida a respeito de algo que ficou aí, que não ficou muito claro a respeito das variáveis indexadas? Ou está tudo tranquilo e a gente pode prosseguir? Professor, Oi, vamos lá, Daniel. sempre que a gente precisar varrer, né, Varrer, o termo varrer, foi bom você ter tocado nisso, Daniel. O termo varrer, basicamente, vocês podem anotar, é acessar todos os elementos do vetor. Ponto. Simplesmente assim. Sempre que tiver o termo varrer o vetor, acessar o vetor, né, navegar no vetor, qualquer terminologia, né, da língua portuguesa a respeito desse tema, o objetivo é um só. É você acessar cada elemento do vetor. Isso terá que ser realizado através de uma estrutura de controle e repetição. Um for, um while ou do while. Beleza. Mas pode continuar. É que eu só quis pegar o gancho aí da observação que você fez do termo varrer. Sim. E então, toda vez que a gente precisar acessar, né, todos os elementos do vetor, então a gente vai estar usando essa função do len, né? O len, na verdade, ele não é obrigatório. Ele não é obrigatório. Posições. Não é obrigatório utilizar o len. Por exemplo, quantos elementos tem esse nosso vetor aqui? Tem 5, tudo bem? 5. Eu poderia chegar aqui e colocar 5. Mas lembra que eu expliquei ontem? Para que eu vou colocar 5 se já existe uma instrução no C#? Se já existe uma instrução no C# que identifica para mim o tamanho do vetor em quantidade de elementos. Então, já aproveita, até pelo motivo que eu expliquei ontem para vocês. Se eu venho aqui e coloco 5, né? Aí eu falo assim, poxa, está funcionando, agora eu vou testar com 10. Bom, se eu vou testar com 10, eu vou mudar aqui e em todos os outros locais, E concorda? tudo mais.
Sim, Bom, sim. se eu coloquei o len, eu não preciso fazer isso. Basta eu colocar aqui, aumentar, por exemplo, para 15 elementos, automaticamente x.len é 15. Então, Já facilita em muda sozinho já. muito a manutenção do código. Aham, tá Nós bom. sempre temos que pensar em desenvolver um código de fácil manutenção para nós e para outras pessoas. Vocês podem perceber, inclusive, que esse código aqui está comentado. Ó, entrada de dados, valor da constante, multiplicar o vetor pela constante. Então, esse comentário aqui, esses comentários não são por acaso. Porque hoje você está escrevendo código, você lembra, amanhã você lembra, semana que vem talvez. Mas daqui a 2 meses, às vezes você vai fazer manutenção daquele código dentro de uma empresa, você não vai lembrar mais. Então, por isso que é importante os comentários. Professor, uma dúvida, não é nem sobre o variável indexada, mas é mais sobre essa questão de manutenção. Se você faz um programa para uma empresa e ela já está usando, é porque ele funciona, né? Por que precisaria de que ocorresse essa manutenção no código? Mudou a lei. Mudou a lei. Quando muda a lei, normalmente os programas também mudam, entendeu? Como assim? Não, mudou a legislação. Vamos supor, você Ah, trabalha numa empresa e tem um sistema de folha de pagamento na empresa. E o sistema de folha de pagamento, ele tem lá um cálculo para descontar 8% do teu salário a título de fundo de garantia, tudo bem? aham, Aí daqui a amanhã chega o governo e fala assim, olha, não é mais 8%, é 9%. Né? uhum, Pode ser que você tenha que atualizar o código. Né? Ou a regra mudou. Agora não é 8% sobre o salário, é 8% sobre o salário mais as horas extras que você teve. Você tem que somar o salário mais hora extra e multiplicar por 8%. Você concorda que para aham. atender essa mudança da lei você vai ter que mexer no código? Sim, sim, é verdade. Hoje, muitas empresas transferem dados para o governo. Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, governo. Né? E essa troca eletrônica de dados se dá através do que a gente chama de EDI, Electronic Data Interchange, padrão XML, muitas vezes. E então, se esse layout da troca eletrônica de dados mudar, você tem. Então, inúmeros são os motivos que levam uma empresa a mexer no código. Pode ser mudança de legislação, pode ser que o negócio da empresa mudou, pode ser que um novo produto ou serviço foi lançado por ela, pode ser que o usuário tenha identificado uma falha no sistema que requer manutenção, porque tem um erro, tem um bug. Olha, muitos são os motivos que levam um programa a ser alterado, ajustado, tá? São muitos motivos. Por Sim, isso que é sim, sim. importante, às vezes a interface, né? Você quer mudar a interface, você imagina, vocês têm smartphone, não tem? E no smartphone de vocês não atualizam lá no App Store? Às vezes o próprio celular não atualiza os programas automaticamente? Os Aham. aplicativos. Já perceberam isso? Por exemplo, todo dia aqui eu atualizo 4, 5, 6 aplicativos. Esses aplicativos, eu estou atualizando o quê? A interface do usuário, cor de tela, função, navegação. Gente, tudo isso é código alterado. Né? Então, às vezes você pega aqui, às vezes, um WhatsApp, você atualiza o WhatsApp 3 vezes por mês. São 3 atualizações do código do WhatsApp. Sim, sim. Entendeu? Então, acho que valeu a pergunta, né? Para poder compartilhar com vocês essas oportunidades de adequação. São muitas. Por isso que, assim, no ambiente de trabalho, no ambiente profissional, de uma software house ou de uma fábrica de software, né? Que são os dois tipos de empresa hoje que, via de regra, desenvolvem, né? Software house e fábrica de software. Você vai ter muita manutenção de código. Por isso que o desenvolvedor tem que ter essa preocupação de escrever o código colocando instruções claras, nome de variável que represente o seu conteúdo, colocar comentários no código. Isso é fundamental. E, de novo, não é porque o colega dele vai fazer a manutenção um pouco mais à frente. Às vezes ele mesmo. Tá certo? Eu tive uma vez, já fui programador, né? Eu fui programador há alguns anos da minha vida, lá atrás. Eu me recordo uma vez que um colega meu desenvolvedor me chamou e falou assim, olha, Luiz, olha que código horrível esse. É código mal escrito, né?
olha, esse código é ruim, olha como ele não está claro. Aí eu perguntei para ele, quem foi que escreveu esse código? O nome está lá no final. Aí ele desceu no final do programa, adivinha quem era o desenvolvedor? Ele mesmo. Entendeu? Então, esse tipo de coisa acontece. O que mais, pessoal? Vamos falar do nosso TP? Podemos? Opa. Então, vamos lá. Pessoal, antes de mais nada, eu passei hoje uma mensagem no Twitter para vocês, tá? Informando que foi atualizada, inclusive posso abrir aqui, a lista de pontos do TP, que está aqui na tela para vocês, tá? Então, depois dá uma consultada. Se não tiver marcado aqui um xizinho no seu nome no TP2, o TP2 é o do Estrutura For, que vocês entregaram ontem, antes de vocês me mandarem e-mail, verifica se ele não foi deixado na plataforma Ava como rascunho, verifica se ele não foi mandado em formato docx e verifica se no nome do arquivo tinha o número do RA. Tá? Porque se uma dessas situações não acontecer, o TP não chega para mim. Tá bom? E aí, consequentemente, não pontua. Tomem cuidado com isso. Tá bom? Então, já está atualizado aqui. Né? Já está marcado aqui. Aqui, especificamente, é quem entregou o TP. Tá? Quem não entregou nenhum TP não tem a lista aqui. Tá bom? Então, não deixem de fazer essa consulta, até para evitar de questionar na véspera da P2. Vamos falar aqui do nosso TP. Está aqui na última linha aqui das atividades. TP, variáveis indexadas, turma da noite. Vamos lá. Olá, recebimento do trabalho prático que envolve a lista de exercícios com variáveis indexadas. O arquivo deve ser enviado em formato PDF, cuja nomenclatura será o número RA. Então, sempre importante prestar bastante atenção, isso vale para todas as disciplinas, tá? Nas instruções do professor, que são as instruções de entrega, tá? E é bom a gente praticar bastante essa questão da instrução da entrega dos trabalhos, porque daqui a pouco vocês estão numa empresa e vocês vão ter instrução do chefe, do cliente, né? Então é importante seguir desde já. Vamos abrir aqui a lista e vamos conversar um pouquinho sobre estes exercícios. Quantos exercícios nós temos aqui propostos para vocês? 8 exercícios, tá? Então, primeiro, vamos lá, vou explicar para vocês, tá? Eu vou debater com vocês o que é para fazer, tudo bem, pessoal? O como é com vocês, tá? Então, nós vamos debater o que fazer. Fala, Daniel. O senhor vai fazer a correção do último TP? Eu vou publicar a solução. Publicar, beleza. Eu vou publicar a solução para vocês. Já está pronta a solução, eu já fiz, tá? Eu vou publicar para vocês. Eu estava só esperando vocês entregarem ontem, e aí eu vou fazer a publicação provavelmente até amanhã, mais tardar no final de semana, tá? Ok. Como sempre fazemos, né? Então, primeira questão, vamos lá. Desenvolva um programa que armazene em um vetor os 30 primeiros termos da série abaixo. Essa série é bem conhecida por vocês, né? Só que agora não é para somar, não é para multiplicar. É simplesmente para armazenar em cada elemento do vetor o termo desta série. Então, na posição 0 do vetor, vocês vão armazenar 1/2, que é meio. Na posição 1 do vetor, vocês vão armazenar 2/3, que é 0,33. E assim sucessivamente. Dá uma lida, vê se vocês têm alguma dúvida no enunciado do problema. Não precisa fazer e mostrar, né? Ele não pediu. Se você quer, olha, eu sugiro você mostrar no seu programa, até para você saber se está certo, tá? Okay. O exercício não pede, mas fica aí a sugestão para você mostrar, até para poder saber se está funcionando corretamente. Uhum. Tá? Exercício 2. Armazenar 20 valores na memória. Pessoal, onde tiver escrito memória é vetor, array, tudo bem? Grifa isso e anota em algum lugar. Onde tiver escrito memória, né, nós estamos falando de vetor. Após a digitação, entrar com uma constante multiplicativa que deverá multiplicar cada um dos valores do vetor e armazenar o resultado em outro vetor.
vetor não pode ser no mesmo, mas em posição equivalente. Ok? Lembra daquele nosso exemplo? A posição 0 do vetor x tinha o número 10? Vocês lembram disso? Pessoal? Escreve aqui no chat. Deixa, professor. Vocês Repete, lembram? por favor, professor. Não, vocês lembram do exercício que nós fizemos agora há pouco? O da constante multiplicativa? Sim, sim. Sim, professor. Então, se vocês lembram, na posição 0 do vetor, nós tínhamos o número 10, tá vendo? Aí o usuário digitou a constante 5. 5 vezes 10, 50. Só que nessa solução aqui, o 50 sobrepôs o valor anterior. Esse 50 agora vai ficar armazenado em outro vetor. Tudo bem? Então, o enunciado é um pouco diferente. Perfeito, gente? Exibir os vetores na tela. Podemos prosseguir? Claro, o enunciado. Mas, professor, quando você colocaria outro vetor, você não estaria excedendo o limite? Não, é outro vetor. Outro Então, vetor. no caso, teria que ter dois. É, outro vetor. Ó, já dei aqui, ó. X e Y. X é um vetor que tinha o valor original. E o Y tem o valor original, que era 10, multiplicado pela constante. Sim, sim. Quando ele fala em posição equivalente, é porque esse aqui é a posição 0, aqui também é 0. Só isso. Certinho? Esses exercícios agora, pessoal, alguns vão dar um pouquinho de dor de cabeça para vocês, tá? Mas faz parte. Exercício 3. Né? Pessoal, não se preocupa agora de como fazer, tá? Vamos nos concentrar em compreender o enunciado do problema, perfeito? Tá? Porque se vocês agora ficarem pensando como é que resolve o problema, vocês vão acabar deixando de prestar atenção no enunciado. E esse momento agora eu quero esclarecer as dúvidas de vocês a respeito do enunciado de cada um dos exercícios do TP. Exercício 3. Cria um programa que armazene na memória do computador os 100 primeiros números inteiros múltiplos de 5. Ok? Alguma dúvida nesse enunciado? Laiane, alguma dúvida? Não, professor. Tranquilo? Tá facinho? Facinho não tá, né? Então vamos lá. Vamos ver esse terceiro aqui. Na posição 0 do vetor, que número que você vai armazenar? Cria um programa que armazena na memória do computador sempre mesmo números inteiros múltiplos de 5. Então, seria o 5. Perfeito. Na posição 1, seria o? 5. Ah, seria o 10. Isso. Na posição 2, o 15 e assim por diante. Então, o nosso vetor tem 100 posições. Né? A primeira posição vai ter o armazenado número 5 e a 100ª posição vai ter o número 500. Nós já fizemos esse exercício. A diferença é que agora nós queremos não só mostrar no vídeo os múltiplos de 5, nós queremos armazená-los dentro de um vetor. Questão 4. Descreva um programa que armazene um vetor sem números inteiros e positivos que são digitados. Em seguida, leia esse vetor. Quando eu digo em seguida, é outro laço. Leia esse vetor calculando a média aritmética dos números que são ímpares. Um vetor para entrada de dados e outro vetor para identificar a média aritmética dos números que são ímpares. Vejam se há alguma dúvida no enunciado. Professor, Joia? esse exercício, no caso, seriam, pelo que eu entendi, 2 vetores, ou no caso é um vetor só, e aí você vai fazer... Não, um vetor só, né? Para calcular a média, entendi. o dado Né? foi Você falou 2 vetores, aí me confundiu. Aí, não, eu não falei 2 vetores, eu falei 2 laços. Entendi, beleza. Tá? Eu falei esse exercício, quando ele fala assim, em seguida leia o vetor, é um segundo laço.
São Entendi. dois laços. Um laço para receber os dados no vetor e o segundo laço para varrer o vetor e calcular a média dos números que são ímpares. Beleza. Quinto exercício. Olha, esse quinto aqui tem um enunciado mais um pouquinho maior. Vamos lá. Armazenar no máximo de 20 valores em um vetor. A quantidade de valores a serem armazenados será escolhida pelo usuário. Então, vocês só vão poder declarar o vetor depois que o usuário digitar quantos valores ele vai armazenar, desde que não ultrapasse 20. Quem me fez uma pergunta parecida? Alguém me fez uma pergunta como essa ontem, né? Se nós podíamos ter a definição do número de elementos de um vetor de forma variável. Eu disse que sim. Você pode pedir, que é o caso aqui, você vai pedir para o usuário. Você vai falar assim, usuário, quantos valores você vai digitar? Aí ele fala, vou digitar 10, não pode exceder 20. Aí você vai declarar o vetor com a quantidade de elementos que ele, usuário, determinou. Então, aí, enviar a mensagem de erro caso a quantidade de valores escolhidos esteja fora da faixa possível e solicitar a quantidade novamente. Após a digitação dos valores, criar uma rotina de consulta onde o usuário digita o número e o programa exibe em qual posição do vetor esse número está localizado. Isso aqui é uma rotina de pesquisa. Então, o usuário vai primeiro digitar quantos valores ele vai informar para o programa quantos valores ele vai digitar. Não pode exceder 20. Então, vamos supor, ele falou assim, eu quero digitar 20 valores. Você vai receber esses 20 valores via teclado. Depois que esses 20 valores estão no vetor, o usuário vai falar assim, eu quero saber se o número 1000 foi digitado e se está lá dentro. Você vai criar uma rotina de pesquisa através de um laço para verificar se o número 1000 está lá dentro e, se tiver, mostrar a posição que ele ocupa lá dentro. Se não encontrar, mensagem de erro, valor não encontrado. Tudo bem? Alguma dúvida? Então, esse aqui, ele implementa, esse programa, ele pede a implementação de uma rotina de pesquisa. Eu quero saber se dentro do vetor há um número armazenado que foi digitado pelo usuário. Então, ele vai informar qual é o valor que ele quer pesquisar. Professor, Oi. quando você coloca enviar mensagem de erro, necessariamente isso pode ser só a repetição ou não? Você quer colocar, tipo, realmente alguma coisa, esse número não pode. Eu não entendi a pergunta. Tipo, você necessita, quando você diz enviar uma mensagem de erro, caso ele exceda o limite ou não, Não, ou, sei lá, ali é mais ou menos o coloque menos de seguinte, vamos zero. supor, quantos valores você quer digitar? E falar 30, você tem que dar uma mensagem. Só posso aceitar no máximo 20. Ok. Ok? Da mesma forma, se o número não existe, vamos lá, ele digitou 20 valores, ou 10, ou 5, ele é que vai determinar. Aí ele pede para pesquisar o número 1000. A rotina vai pesquisar. Se não encontrar, também vai apresentar uma mensagem. Olha, não encontrei o valor, ou encontrei na posição determinada X. Professor, Oi, Lucas. eu não entendi essa parte da criar uma rotina de consulta onde o usuário digite o número e o programa exiba. Vamos Qual lá. posição vetor? Vamos lá. Vamos lá. O usuário disse que quer digitar 5 valores. Tudo bem? Tudo bem, Lucas? Sim, sim. Aí ele Sim. digitou os 5 valores. Vamos supor que ele digitou 10, 20, 30, 40, 50. O vetor já está com os 5 valores armazenados. 5 valores digitados pelo usuário. 10, 20, 30, 40, 50. Ok. O vetor está pronto, está criado. Os valores estão armazenados. O próprio usuário agora ele vai informar um valor para ser pesquisado lá dentro. Então ele vai falar assim, eu quero saber se o número 100 está dentro desse vetor. Você vai criar um laço para pesquisar o número 100 dentro do vetor. Então você vai verificar. O vetor posição 0 é 100? Não. O vetor posição 1 é 100? Não. Concorda que como o 100 não existe, você vai dar mensagem de erro. Não encontrei o número 100 dentro do vetor. Opção número 2. Vamos supor que ele falou assim, eu quero pesquisar o número 10. O 10 existe, lembra? Que o 10 foi digitado? Sim. Aí ele vai devolver dizendo, olha, eu encontrei o número 10 dentro do vetor. Em qual posição?
Entendi agora. Acho que Não, entendi. qual posição que ele encontrou? Ah, 0. Não, não. Em qual posição que ele encontrou? Vamos ver se vocês entenderam. Ó, E- isso aqui é uma pegadinha, hein? Isso aqui para P2 é ótimo para pegar o aluno na prova. Presta atenção aqui, ó. Com a pegadinha que eu estou fazendo com vocês. O array se chama x. X indexado de 0 é igual a 10. Tudo bem? X indexado de 1, isso aqui é o que o usuário digitou, tá bom? X indexado de 2 é igual a 30. X indexado de 3 é igual a 40. 5 valores, tá? X indexado de 4, isso é o que o usuário digitou. Eis que agora o programa vai perguntar para ele, ô usuário, qual valor você quer pesquisar? Ele responde, quero pesquisar o número 10. Então você vai criar um laço, for while do while, para pesquisar o número 10 dentro do array. O número 10 está dentro do array? Sim. Sim. Qual a informação que você vai devolver no vídeo? Que sim. Em qual posição? Qual é a posição que ele está? Na posição 1. Ah, tá. Porque para o usuário, posição na cabeça do usuário é a sequência que ele digitou, entendeu? Ele não sabe que vetor começa em índice 0. Isso é coisa técnica. Isso nós não podemos mostrar para o usuário. Então, no usuário, o que você vai mostrar para ele? Porque ele está pedindo qual posição, né? Não. Isso não é índice. O usuário fala, pô, mas o primeiro número que eu digitei é 10. Né? Vamos supor aqui que o número 20, por exemplo, número 20. Tudo bem? Ele digitou o 10 e o 20. O 20 existe? Existe. O 20, nós sabemos que é índice 1. Mas se você mostrar no vídeo que é 1, o usuário vai falar, o programa está errado. O 20 foi o segundo número que eu digitei, não foi o primeiro. Está errado o programa. E o programa não está errado, é que você está mostrando o índice. Então, para o usuário, nós não mostramos nunca o índice. Nós mostramos a posição segundo aquilo que a sequência lógica, a sequência da digitação. Então, no caso do número 20, que número que eu devolveria no vídeo para o usuário? Segunda posição. Número 2. Número 2. Então, o que você vai devolver para o usuário é índice mais 1. Entendeu, Lucas? Sim, agora sim, professor. Professor, e nesse Isso aqui é uma exercício? pegadinha, hein, gente? Isso aqui é uma pegadinha. Porque nós precisamos ter, como desenvolvedores, a visão do usuário, tá, gente? Que não é a visão de programador. O usuário do nosso programa não entende esse nosso universo da programação, das linguagens, a reis para ele tudo é grego, tá? Fala, Yuri. E se por acaso, nesse mesmo exercício, a pessoa digitasse dois números iguais? Você pega o primeiro. Ok. Independente, não precisa falar que está em duas posições, somente uma. Não, você pega o primeiro. Depois, lá na frente, a gente vai montar alguns programas para evitar, para criar bloqueio, esse tipo de coisa, tá? Tudo bem. Nós podemos até, por exemplo, não permitir que o usuário digitasse números iguais. É até possível. Mas para isso, para cada digitação, você teria que verificar se o número já existe. E aí, se existisse, não deixava ele armazenar de novo. Entendeu? É possível fazer? Com certeza. Tá? Mas aí seria só fazer uma pesquisa a cada entrada de dados. Não é o que nós queremos agora. Tudo bem. Sexto exercício, armazenar o nome, sexo e idade de 100 pessoas. Quantos arrays nós vamos precisar? Nome, sexo e idade. Quantos arrays? 3. 99. Arrays. 3 vetores. Cada um com 100 posições. Consistir as entradas de dados no sentido de aceitar apenas FM do sexo e valor positivo para a idade. Após a digitação dos dados, exibia nome, sexo e idade das pessoas do sexo feminino. Joia? Aqui, em vez de um vetor, nós vamos ter 3. Um para armazenar o nome, outro para armazenar o sexo, outro para armazenar a idade. Cada vetor tem 100 posições. Na hora de testar, naturalmente, testem com um número menor, 5 ou 10 valores, né? 5 nomes, 5 idades e assim por diante. Certinho?
É, Ok, professor. Sete Sim, exercícios. sim. O que eu falei, pessoal, não se preocupa agora com como, né? Vamos pensar no que fazer. Desenvolva um programa que receba uma palavra via teclado. Uma palavra só. E verifique se a mesma é palíndroma. Uma palavra palíndroma, ela é palíndroma se é idêntica quando lida de trás para diante. Por exemplo, ovo é palíndroma. É uma palavra palíndroma. Entendendo o que é palíndromo? tipo arara. Arara, Sim. ovo, palíndromo, né? Ou seja, o sentido é o mesmo em qualquer direção que você leia. Então, os olhos vão dizer uma palavra e o programa vai dizer é ou não é uma palavra palíndroma. Simples assim. Simples. Simples assim. Simples. Oitavo exercício. Armazene 20 valores em um vetor, tá? Após a digitação, exibir os valores em ordem crescente. Ou seja, traduzindo, ordenação de elementos de um vetor. Professor, maldade. Meu Como que é Deus. pra entregar isso aí, professor? Laiane, você não sabe os exercícios que eu estou preparando para vocês. Isso aqui é mamão com açúcar. Ai, isso eu não Sangue de lembro Jesus tem mais, poder. gente. Vocês estão Ai, achando que segundo bimestre primeiro? Né? maldade, maldade. Não, vocês já são veteranos agora, eu já posso puxar um pouquinho mais. Agora vocês já são veteranos, já fizeram prova, já fizeram aula, né? Ah, mas não vale, pô. Foi tudo online, assim. Não, para fazer exercício não vai ser online, vai ser você e um computador, não vai ter nada de online na hora de fazer exercício. Pera, quando que é, professor, essa lista aí? Final do ano? Não, abriu o olho pra rir, ai, meu Deus. Não, na aula que vem já dou outro TP, você vai ver. A data de entrega é 10 de junho. Aí não. 10 de junho, pessoal. Daqui a 13 dias. Tá? É porque aí, como é para entregar daqui a 2 semanas, deixa eu olhar aqui na agenda, né? Ó, hoje é 28. A próxima quinta-feira é dia 4. E a próxima quinta-feira. A próxima. A próxima quinta-feira é dia 4. Começa inclusive as provas. E depois é até a quarta-feira da outra semana, dia 10. Isso é bom porque na quarta-feira da semana que vem, que é dia 3, a gente pode tirar dúvidas do TP. Uhum. Entendeu? Ô, Michael, não é para as férias, não. Nas férias, o que eu estou pretendendo fazer? Eu não vou dar uma vez para vocês nas férias. Vocês acham que vocês vão ter férias na minha disciplina? Vocês estão de brincadeira. Vocês estão de brincadeira. Eu vou passar, eu já estou separando aqui a lista de exercícios do Uri Jude para vocês fazerem nas férias. Putz. Lembra do Uri Jude? Christ. Agora vocês conhecem a Rei? Ó, vocês querem degustação? Deixa eu dar uma degustação aqui para vocês. Espera aí. Inclusive, professor, teve um exercício, agora não lembro se foi TP ou se foi na prova, que era bem similar a um que tinha nos desafios, né, que você tinha passado. Acho que não, Daniel. Acho que Era um pouquinho parecido, era um pouco parecido. eu não costumo usar exercício do Urijude para avaliação, não, tá? Aham. Acho que era Até de algum porque TP. os do Urijude, eles têm uma outra proposta, né? Que é a proposta um pouquinho Aham. diferente do que eu quero para avaliação. Então, normalmente não são, não. Eu considero os do Urijude como Uhum. desafios mesmo, tá? Eu não trato no Sim, sim. contexto de uma avaliação, mas como um desafio, né, para Aham. o aluno, né? Deixa eu ver se eu abro um aqui. Eu não sei se é esse aqui. Digite o valor para preenchimento. 5. Será que é esse? Não, não. Esse aqui. Olha que bacana. Olha esse aqui. Vocês vão fazer esse aqui. Mas eu acho que não é esse aqui, não. Será que é esse aqui? Deixa eu ver.
Também não é esse aqui. Deixa eu mostrar. Digite um valor, 5, 10. Não é isso também. Eu vou achar, peraí, gente. Não fica nervosa, Laiane. Se precisar, eu abro aqui no Lijude. Mas é um dos que eu vou passar para vocês. Olha isso que bonito. Esse aqui eu vou passar para vocês. Esse é muito bonito. Isso aqui, pensa num retângulo. Tá? Você vai construir uma lógica em que você faz o povoamento do retângulo, né? Na diagonal dele só. Muito legal esse exercício aqui. Vocês vão adorar. Professor, Oi. eu não tenho palavras. Não, 30 dias de férias, gente. Tem bastante tempo. Opa! Vocês vão chegar no segundo semestre voando. Entendeu? Mas pega pesado, hein? Quando tiver o hackathon, vocês já vão falar, deixa comigo. Eu vou participar desse hackathon aí de programação, porque nós estamos no... Gente, esses exercícios, tem uns algoritmos muito sofisticados, tá? Que a gente não vai nem... Tem um aqui, deixa eu ver se eu mostro para vocês. Tem um que eu preciso entrar em matriz, mas assim que eu entrar na matriz, eu vou passar ele para vocês. Até vou ver se eu consigo... Não. Achei o que eu queria. Eu vou mostrar no Excel para vocês terem uma ideia. Esse aqui, ó. Isso aqui é um exercício que eu vou passar para vocês nas férias. Tá vendo? Vocês estão vendo a lógica de construção? Ó, 1 aqui na borda, no meio 2, depois 3. Deixa eu executar aquele para vocês terem uma ideia. Vou executar ele aqui para vocês terem uma ideia. Mas depois eu vou passar a listinha, estou separando. Esse aqui eu não vou conseguir passar para vocês agora, porque esse aqui trabalha com matriz. Uma pena. Vamos lá, número 5. Olha lá o resultado. O 1 vai na borda, o 2, depois o 3 aqui no centro. Vamos supor que eu vou digitar o número 8. Ele vai construindo automaticamente a estrutura da matriz. Tá, ó, 1, depois o 2, depois o 3, depois o 4. Isso tudo ele vai construindo automaticamente. Professor, então você não vai passar esse, né? Esse aqui eu não vou conseguir, né? Eu só vou passar aqueles que vocês têm condição de fazer, né? Pode mandar o código desse, porque eu tô curiosa, eu quero ver, ou você não pode, porque você Vocês pode vão passar fazer... esse Não, no vocês futuro. vão... Não, é que vocês vão fazer depois, né? No futuro, né? Tá, Vocês tudo vão bem. fazer depois. É que eu fiquei curiosa. Porque eu... Bagulho louco. Esse aqui, olha, também legal. Já ouviram falar em palavras cruzadas? Esse aqui de palavras cruzadas. Esse aqui é de palavra cruzada, bem bacana. Estou separando aqui. Tem uns aqui que... Não, tem uns aqui que são complicados, mas eu... Enfim. Logo que a gente voltar, vocês vão fazer o jogo da velha. Lembra do jogo da velha? Então também vai ter o jogo da velha que eu vou passar como desafio para vocês do jogo da velha. O pessoal adora esse aqui, o jogo da velha. É que eu não... Ele está aqui, são tantos códigos. Bastante coisa. Mas enfim, deixa eu voltar aqui para o... Então o TP, data de entrega, 10 de junho. Já está publicado para vocês. Né? Quem quiser já entregar, vai em frente, né? Pessoal, dúvidas?
Alguma pergunta aí que vocês queiram fazer, tirar alguma dúvida? Né? Vocês podem, se quiser, ó, a gente ainda está com tempo aqui, abre o TP, abre esse TP na máquina de vocês, dá uma relida no enunciado e vê se vocês não têm nenhuma dúvida. Por gentileza. Vê se vocês não têm nenhuma dúvida. Professor, Oi. no exercício 6 do TP, aquele onde tem o do... para digitar o sexo, né, feminino, masculino e tal. Certo. Eu não sei se eu pode responder a pergunta, mas vamos supor, para poder identificar a idade com o nome e o sexo, tem que comparar os índices, né? Como assim comparar os índices? Não, para você... Vamos supor, o mesmo... Não, primeiro você tem que saber se o sexo é feminino, aí você vai utilizar o vetor do sexo. Se aquele elemento do vetor sexo for feminino, você mostra o nome e a idade dos outros vetores, mas do mesmo índice. O mesmo índice, né? Essa é a minha pergunta. Essa é a sua dúvida, né? Exatamente. Ok. Vamos lá. Primeiro jogador, Laiane. Tá certo, Laiane? Perfeito, professor, perfeito. Segundo jogador, o Daniel. Pronto, vamos lá. Laiane, jogo da velha. Sabe jogar o jogo da velha? Sim, Então, linha, qual que você quer? quero a linha 3. Coluna? 3. Olha lá, ele marcou lá o xizinho na linha 3, coluna 3. Vamos lá, Daniel. Linha 2, coluna 2. Ai. Pronto, marcou o Yzinho lá pro Daniel. Laiane. Isso vocês vão fazer, tá, gente? Só tô dando aqui. Isso aqui é um TP que vocês vão me entregar logo, tá? Aí depois, professor. Depois esse aqui eu Não. passo para vocês fazerem um jogo de xadrez. Vamos lá. professor. Linha 1. depois 1. Linha 1, coluna 1. Ok, tá lá. Opa! E agora, Daniel? Eita! Eita, pega, peraí. Coluna... agora ferrou. Você é Y? Eu sou Y. Você já perdeu. Então. Coluna 1. Não, você perdeu nada. Você perdeu nada, Daniel. Tá fácil aqui. Eu vi errado aqui. Não ainda? Não, você não perdeu, não. Vamos lá, qual que você vai jogar? Tá. Tá, peraí. Eu vou colocar coluna 1. Não, é linha, né? É linha... Pronto, te ajudei aqui, ó. Linha 3, coluna 1. Pronto. Beleza. Agora é Laiane. Aí você entregou o jogo, professor. Eu quero linha Ué? 1. Você ferrou com o Daniel, professor. Não, ele ia ganhar, ele só tinha como jogar aqui. Não, se ele jogasse na linha 2 e coluna 1, ele poderia ganhar. Ele poderia não ganhar, mas empatar o jogo ainda. Ô, professor. Aí, professor. Vixe. Não, peraí, Parou, gente, justiça. Parou, daqui a gente. pouco Parou. gente, daqui a pouco tem revanche, calma. Tem revanche. Entendeu? Vamos lá, Laiane. Quero linha 1, coluna 3. Daniel, Aí... vai. Linha 1, coluna 2. eu vou querer... Não, já joguei por você, você tá demorando demais. Vamos lá. Laiane. Eu quero linha 2, coluna 3. Ó, Laiane ganhou. Pessoal, brincadeiras à parte. Foi fácil. Não, mas assim, independente de quem ganhou, que vale mais é a brincadeira mesmo, vocês vão ter que desenvolver o código, né, olha o tamanho do código aqui, pessoal.
Entendeu? Meu Deus. E esse código aqui tá otimizado, tá? Mas enfim, nada que você não consiga fazer em um mês. Mas não vai ser para o mês de julho não, tá, pessoal? Vai ter que ser depois, porque ele trabalha com matriz e a gente não vai ver matriz nesse bimestre. Eu combinei com vocês ontem que nós viríamos esse tema no início do segundo semestre, em agosto. Aí, a partir da matriz, a gente vai poder desenvolver uma série de códigos. Ô, professor. Ui. Ah, não. Eu ia perguntar um negócio, só que você falou que não é pra pensar nisso agora, né? De como fazer, então deixa quieto. Nós vamos lá, temos um tempinho, vai. Ninguém tem mais dúvida do o que fazer? A gente pode conversar um pouquinho do como. Eu pelo menos não, professor. Não, você Então, tem que- o que eu ia perguntar é relacionado ao exercício 8. Ok, o exercício 8 da ordenação. Uhum. E aí? Como é que se ordena um vetor, hein? Boa pergunta. Tipo, os dois extremos já é mais fácil. No O que entanto, significa dois extremos? o menor e o maior, já dá pra saber fácil. Não, mas o que tem a ver maior com menor? Porque se você fosse colocar na ordem crescente, era só você pegar, tipo, sei lá, o maior ou o menor e já deixar em ordem, entendeu? Não, O não, maior não, vai ser o não. primeiro. O maior e menor não tem relevância, por incrível que pareça aqui. Ok, então o meu Professor, pensamento já é de outro jeito. É, Desculpa. tem que usar dois vetores? Não. Só com um? Não pode usar nessa solução dois vetores. Se usar dois vetores, isso é gambiarra. Isso aí é. Como é que o pessoal. Tecnicamente, em TI a gente chama de bacalhau, entendeu? Não Para pode. fazer esse do 8, teria que, vamos supor, né, você já declara um dos índices como o menor ou maior, Não, ele falou que não é isso, não. e aí vai Calma. comparando, tipo, Não, eu acho que vale a tentativa, mas vocês estão um pouquinho longe. aí vai comparando, inclusive. Comparação vai ter que ter, né? Não, comparação vai ter, mas agora se você for fazer igual o nosso primeiro TP que você fez de saber as 3 variáveis e entre elas qual é a maior, é tranquilo. Agora com 10, Não, aqui é 20, fatorial de né? 10. Mas na verdade você tem que fazer com N. O teu Isso é algoritmo 20. é para N, porque aqui são 20, né? São 20 valores. Então, aí ó, é quase um fatorial de 20 a quantidade. Professor, mas você usa um vetor, aí eu acho que seria tipo, um for dentro de outro for, Você aí vai precisar de 2 laços, né? 2 laços. Aí um vetor eu deixo frisado e o outro vai rodando. E eu não sei E mais. você me confundiu agora, hein? Ó, De 8 a gente pode escolher um para vamos você supor explicar. que você tem isso aqui, ó. X indexado de 0 é 20, X indexado de 1 é 10. Tá ordenado? Não. Não, Então vamos lá. Se X indexado de 0 é maior do que X indexado de 1, é maior do que X indexado de 1, o que a gente tem que fazer para ordenar? Não é trocá-los? Exato. Auxiliar é igual a x de 0. X de 0 é igual a x de 1. X de 1 é igual a auxiliar. Pronto, trocamos. Sim, correto. Mas teria como. Entendi já. Já Só sei, que já. aí não. Obrigado. Só É que tipo aqui assim, é não que vai eu. ser 0 e aqui não vai ser 1. Aqui serão variáveis para poder você... Não ficar criando várias, correto? Mas a troca é isso aqui, ó. Entendeu? Sim, eu Você entendi pega agora. o da posição inicial e põe no auxiliar. O valor que está na posição inicial é trocado pelo que vem na sequência. Esse exercício, ele é até fácil porque você já tem uma estrutura, né? Você só precisa ir invertendo os valores nele. Não é tão simples assim. Mas também não é São difícil 20, não, né? tá bom? Não é difícil também. Crianças, não deixem de registrar a presença de vocês lá no fórum da plataforma, por favor. Verdade. Tá bom? Na próxima semana que vem, quarta-feira, nosso último encontro. Tá? Nosso último encontro. A gente pode esclarecer dúvidas de vocês sobre o conteúdo desse segundo bimestre.
e também esclarecer dúvidas a respeito do TP, tá bom?